E agora dava aqui a palavra aos colegas do projeto e que vão fazer três pequenas apresentações para falar sobre como nós desenvolvemos este projeto, as atividades que foram realizadas, um resumo, e também da avaliação desse mesmo trabalho, e que nos dá depois a ideia também da continuidade no futuro. Passo já aqui a palavra à primeira equipa, que vão apresentar uma das atividades do projeto, que foi a formação para a liderança. E dava aqui a palavra à Beatrice Saqueto e ao Paulo Esteves. Obrigada. Boa tarde, novamente. Vamos aqui só partilhar uma apresentação, só um momento. Vamos aqui, então, brevemente, para eventuais pessoas que se juntaram só na parte da tarde, vamos aqui brevemente realçar novamente qual é o objetivo principal do projeto, que, como diz o título, é de facto a promoção das capacidades de liderança e empoderamento das pessoas com experiência de doença mental. E como também para quem acompanhou a sessão de abertura e o discurso da representante Adelaide Cruz, representa um novo impulso a um movimento que já tem um historial longo aqui em Portugal, representa aqui um novo impulso para uma estruturação e uma organização do movimento das pessoas com experiência de doença mental, para que possam ter, de facto, um espaço de autorrepresentação e de liderança. Portanto, desde o início, o projeto foi delineado, incluindo a participação e colaboração das pessoas, para definir as metodologias e os objetivos, as prioridades, e uma vez que a liderança implica a promoção de oportunidades efetivas, como também estava a ser realçado muito bem este tema de proporcionar atividades retribuídas, este projeto, financiado pelo Programa Cidadãos Ativos, gerido pela Fundação Gulbenkian, conseguiu contratar um grupo de 10 pessoas com experiência de doença mental para formar a equipa do projeto. Neste sentido, também foram delineadas várias ações para cumprir essa missão principal. Vamos aqui agora apresentar um breve vídeo que resume as informações principais e as atividades principais realizadas. Este vídeo foi um vídeo promocional que lançamos no início e, portanto, tem datas retroativas, não é? Portanto, as atividades, entretanto, já foram todas realizadas, como será depois apresentado brevemente nas comunicações do painel. Ou então... O projeto de promoção das capacidades de liderança e empoderamento surge para empoderar um grupo de pessoas com uma experiência de doença mental, desenvolvendo as suas capacidades para o exercício de liderança. Enquadrado numa perspectiva de direitos humanos e de valorização da diversidade humana, este projeto pretende prevenir e combater o estigma e a discriminação que estão associados à doença mental. Ao longo da história, de facto, este grupo sofreu de exclusão social e de prejuízo no acesso ao exercício dos seus direitos sociais, cívicos e políticos. Para tal, o objetivo principal do projeto é criar uma plataforma de pessoas com experiência de doença mental que desempenhem um papel de liderança na defesa dos direitos humanos e na promoção do exercício de uma cidadania plena. Esta plataforma também será o ponto de partida para fortalecer os contactos, as ligações e o sentimento de pertença entre as pessoas, tanto a nível nacional como internacional. Para alcançar este objetivo, o projeto definiu várias ações que serão desenvolvidas por um grupo de pessoas com experiência de doença mental, contratadas como colaboradores no âmbito do projeto. Em primeiro lugar, entre setembro e dezembro de 2020, este grupo de colaboradores irá receber uma formação para a liderança, com o intuito de desenvolverem capacidades e competências para assumir as ações do projeto. A formação irá envolver formadores nacionais e internacionais ligados a diversas áreas como os movimentos sociais, o advocacy e os direitos humanos, o suporte interpares e a ajuda mútua, o recovery e a liderança e as competências de comunicação.
A seguir, durante o primeiro semestre de 2021, o grupo de colaboradores irá desenvolver 8 sessões de workshop de pares para a liderança, ou seja, irá procurar sensibilizar e informar outras pessoas com experiência de doença mental, dinamizando sessões formativas em organizações de saúde mental no território nacional. 45 sessões de sensibilização e valorização da diversidade humana em universidades e escolas de ensino secundário dos concelhos de Faro, Lisboa e Porto. Ao mesmo tempo, o projeto vai conceber um toolkit com conteúdos teóricos e práticos para o exercício da liderança, uma página web da plataforma com conteúdos produzidos pelos colaboradores, como por exemplo vídeos de testemunhos pessoais. O site da plataforma pretende ser um site informativo e de suporte para todas as pessoas com experiência de doença mental, no sentido de apoiar na defesa dos direitos humanos. No término do projeto irá ser realizado um seminário final com líderes nacionais e internacionais no movimento das pessoas com experiência de doença mental. Este evento servirá para celebrar e potenciar as redes para a sustentabilidade da plataforma para a defesa dos direitos humanos. O projeto de promoção das capacidades. Muito bem, então, como também foi explicado no vídeo, a primeira ação importante que vamos aqui agora brevemente descrever foi a formação para a liderança, que se estendeu até fevereiro de 2021, tendo em conta também o contexto pandémico, teve que ser readaptada e, portanto, foi inteiramente realizada online, o que, por um lado, também permitiu abrangermos até mais pessoas e também envolvermos mais formadores, tanto nacionais como internacionais. E, portanto, o objetivo era promover conhecimentos e competências para que as pessoas com experiência de doença mental pudessem, então, estar fortalecidos nesta missão da autorrepresentação e nesta missão de criar uma plataforma nacional para o advocacy. Em total, este curso online contou com 15 sessões formativas, que incluíram 7 formadores nacionais e 8 internacionais. E foram abrangidas mais pessoas, 21 no total, das 3 entidades parceiras do projeto. E vamos agora brevemente apresentar, aqui o meu colega Paulo Esteves, os conteúdos e os formadores que, de facto, tornaram este curso muito rico. Primeiro, dentro do tema do movimento das pessoas com experiência de doença mental, temos a sessão da Gillian Goronka, que é uma pesquisadora do Canadá, uma investigadora do Canadá, professora na Escola de Serviço Social University of Windsor, com o título Movimento Internacional das Pessoas com Experiência de Doença Mental. Depois tivemos a sessão também sobre o movimento com o professor José Ornelas, chamado Saúde Mental Comunitária, e ele é do ISPA, Instituto Universitário em Lisboa. Portanto, vou falar um pouco sobre o movimento, que destas aulas que tivemos sobre o movimento. Após a Segunda Guerra Mundial, tendo em conta a desumanização dos tratamentos e dos hospitais e asilos psiquiátricos, começou a tendência chamada desinstitucionalização. Ao mesmo tempo, em meados dos anos 60, começamos a ver uma espécie de movimentos libertadores, tais como o movimento dos direitos civis, o movimento LGBT e o movimento feminino, e inspiraram a consciência e a necessidade de formar um movimento que defenda os nossos direitos, nossos como pessoas com experiência de doença mental. No fim dos anos 60, Judith Chamberlain criou o movimento de libertação das pessoas com doença mental, em que se queriam criar alternativas à psiquiatria. O que tínhamos era uma cama, um comprimido e um descanso, e os ativistas queriam mudar isso para que tivéssemos uma casa, um emprego e um amigo. Depois destas sessões de formação, tivemos formação sobre o advocacy e direitos humanos. A primeira sessão chama-se Convenção dos Direitos Humanos da ONU e a sua implementação de políticas para a deficiência em Portugal, da Paula Campos Pinto, que é uma professora associada do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
e coordenadora do Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos. Tivemos também uma sessão sobre direitos humanos e advocacy, dada por Lúcia Costa, uma investigadora do Canadá, diretora executiva no Empowerment Council Center for Addiction and Mental Health, Canadá. Em relação ao suporte interpares e ajuda mútua, tivemos outros 2 formadores. Primeiro, a Thomasina Borgman, dos Estados Unidos, professora de Sociologia na George Mason University, Virgínia, e a Filipa Campos, professora na Escola Superior de Saúde do Porto. Nas sessões sobre competências de comunicação, tivemos a oradora Ana Pinto Coelho, diretora e curadora do Festival Mental de Cinemas, Artes e Informação, e Helena Figueiras, uma jornalista da RTP, Rádio e Televisão Portuguesa. Quanto às organizações lideradas pelos pares, também tivemos 2 sessões. A primeira de Erik van der Eycken, da Bélgica, responsável pelos projetos de investigação da Organização Europeia Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks Europe, GAMIAN Europe, e depois temos a sessão de investigação liderada pelos pares, a Diana Rose, do Reino Unido, professora na Youth-Led Research, King's College, Londres. Depois, quanto à autodeterminação, estigma e autoestigma, tivemos a professora Sara Sousa, professora da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto, e depois a sessão de liderança e empoderamento de Dalila Pinto de Almeida, especialista na área de gestão de talentos e fundadora da DPA Consultoria. Depois tivemos a sessão de integração de pares nos serviços, de Peter Dale, da Noruega, diretor executivo do Norwegian Competence Center for Community Mental Health, NAFA, parceiro norueguês do projeto. Depois tivemos uma sessão sobre o Recovery, eu já vou explicar o que é o Recovery, do Larry Davidson, dos Estados Unidos, professor de Psiquiatria e diretor do Programa para o Recovery e Saúde Comunitária, Faculdade de Medicina, Yale University. Portanto, quanto ao Recovery, geralmente o Recovery é definido como um desafio constante e uma retoma da esperança da autoestima, da participação social e do controle sobre as vidas das pessoas com experiência de doença mental. O Recovery é um processo evolutivo que surge nas narrativas de percurso das pessoas com experiência de doença mental. Não é estático e não é um processo isolado. É um processo que depende dos contextos, dos recursos, da comunidade, como o acesso à habitação, emprego e educação. Tivemos 2 definições de recovery dadas por 2 dos nossos membros. O Aureliano Rocha disse que para ele o incógnito que pode conter em si a esperança é o recovery. E para Adelaide Cruz, o recovery é impulsionar a criatividade e desenvolver o meu bem-estar entre mim e os outros numa diversidade de contextos. Vamos agora brevemente apresentar alguns resultados da avaliação desta ação formativa. Todas as sessões formativas foram avaliadas através de questionários anónimos por todos os participantes, no sentido de percebermos se havia satisfação dos participantes, se havia melhorias a fazer nas sessões seguintes. De uma forma geral, vamos aqui apresentar a satisfação dos participantes relativamente aos conteúdos das sessões, da relevância dos temas abordados, da componente prática e também da importância dos temas para a dinamização da plataforma nacional. E, portanto, entre 1 a 5, com uma escala de resposta Likert entre 1 a 5, todos estes conteúdos foram avaliados acima de 4, com uma média acima de 4. Vamos aqui também reportar alguns comentários qualitativos, algumas questões que as pessoas aqui partilharam de forma anónima, quando lhe fui perguntado que conteúdos da sessão considerou mais importante e porquê.
há pessoas que responderam: apreciei o contributo de diferenciação do modelo de recovery clínico e do modelo de recovery pessoal, onde apesar de ter uma condição, pode ser construir a vida, iria haver um sentido de identidade positivo e sentido de pertencer. Este recovery é importante porque aumenta as potencialidades e é centrado na pessoa, permite escolha e tem bases na evidência científica. Também foi referido que a substituição do serviço hospitalar por outras maneiras de alcançar o recovery, como suporte interpares, a amizade e o afeto, têm poderes curativos para quem perdeu o sentido de vida. Ainda, a importância de partilhar os problemas que nos preocupam e podemos obter ajuda de outros colegas. E ainda, a defesa dos direitos das pessoas com doença mental não são diferentes dos outros e não devem ser estigmatizados. Quando fui perguntado que conteúdos da sessão considero mais importante e porquê, algumas pessoas referiram, por exemplo, acreditar que este processo de formação representa uma evolução no nosso desenvolvimento. A parte prática em que nós expusemos a nossa experiência com pessoas com doença mental. O testemunho do percurso do formador até chegar ao seu empowerment foi uma prova concreta de que as pessoas com experiência de doença mental podem de facto evoluir e atingir um marco assinalável na vida profissional e do ativismo. Ele nos fez reviver o sonho e a esperança do que um dia nós também poderíamos encontrar a nossa realização pessoal e profissional e sermos embaixadores de uma organização de direitos na saúde mental. A informação para usar os meios de comunicação para divulgar as nossas necessidades, foi mais um item referido, e o desejo para mudar coisas no sistema de tratamento de pessoas com doença mental. Por fim, para citar mais um, o empenho na ajuda dos pares na luta pelos seus direitos humanos. É necessário que esta voz seja ouvida pelos decisores políticos. Obrigada pela atenção. Vou passar aqui a palavra a dois colegas que vão apresentar mais uma ação importante deste projeto. Só um momento. Vou passar aqui a palavra à doutora Raquel Almeida, só um momento. Ok. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de começar também por cumprimentar todos os que estão presentes e que nos estão a acompanhar ainda aqui à distância. E é também com muita satisfação que vejo tanta gente de vários pontos do país, de vários contextos tão diferentes, mas que têm a mesma vontade de refletir sobre a saúde mental e sobre esta necessária mudança de paradigma, não a parte de teoria, mas a prática, de dar voz de uma vez por todas às pessoas com experiência de doença mental. Nesta comunicação, vamos falar brevemente sobre as sessões de sensibilização que os colaboradores do projeto organizaram em várias escolas e universidades do país. Antes de vos falar sobre as sessões propriamente ditas, é importante perceber a importância das mesmas e, nesse sentido, trazemos esta definição da Organização Mundial de Saúde, que, embora de 1986, permanece atual. A saúde resulta dos cuidados que cada pessoa dispensa a si própria e aos outros, do ser capaz de tomar decisões e de assumir o controle sobre as circunstâncias da própria vida, do assegurar que a sociedade em que vive cria condições para que todos os seus membros possam gozar de boa saúde. E aqui sublinho a tomada de decisão e o controle sobre a própria vida, que muitas vezes estão limitadas às pessoas com experiência de doença mental. Também importa conhecer a definição do estigma, que Goffman muito bem refere, uma característica distinta e discriminatória dada a um outro grupo, normalmente minoritário, retirando-lhe direitos e privilégios. Algo que frequentemente acontece com as pessoas com experiência de doença mental, apesar da conhecida e elevada prevalência a nível nacional e a nível mundial. E, efetivamente, aquilo que a investigação nos refere é que o estigma traz mais consequências negativas do que muitas vezes a própria sintomatologia dos vários problemas de saúde mental, uma vez que limita as pessoas com experiência de doença mental a vários níveis, como, por exemplo, na obtenção do emprego, que leva à exclusão social. E é também preciso ter em conta
que além do estigma social, o autoestigma faz com que as pessoas com experiência de doença mental internalizem as crenças que estão associadas à doença mental e que passem a acreditar que têm menos valor do que as outras devido à sua condição. E, em consequência, afastam-se de interações sociais por medo de rejeição ou até atrasam a procura de cuidados de saúde e suporte. Os mitos que existem sobre a doença mental são vários, são conhecidos. O mito da incurabilidade, que tem origem na época em que se procurava um tratamento médico da doença, a época dos manicômios e dos asilos psiquiátricos. O mito da perigosidade, que erradamente continua a ser atribuído até pela comunicação social em várias situações. E também o mito da incapacidade, que teve origem no modelo biomédico, que focaliza os déficits e identifica a pessoa como a sua doença. Efetivamente, estes mitos têm consequências gravíssimas e levam à perda de direitos sociais, cívicos e políticos e à perda do estatuto de cidadania. Temos que desconstruir estes mitos. As pessoas com experiência de doença mental podem recuperar, podem ter objetivos de vida como qualquer outro cidadão, têm capacidades e precisam de oportunidades de integração para as demonstrar. Até porque esta própria integração, por sua vez, também potencia a saúde e o bem-estar de todos. Cada vez mais as pessoas com experiência de doença mental devem aumentar a sua participação, a sua liderança, a sua influência, quer a nível individual, quer a nível político e da comunidade, para mostrar que não são a sua doença. E foi esta a mensagem que nós tentamos transmitir nas nossas sessões de sensibilização. Passo agora a palavra ao Aureliano Rocha, que irá falar um pouco sobre estas sessões. Sou Aureliano Rocha e vou dar continuação ao programa de sensibilização que foi feito. Foram realizadas sessões de sensibilização em estruturas de ensino secundário e superior com o objetivo de informar e influenciar a sociedade civil. Em específico os jovens e futuros profissionais nas áreas sociais e de saúde, como por exemplo a psicologia, a terapia ocupacional, serviço social, para que possam ter uma visão em prol da diversidade humana. Devido à pandemia, estas sessões foram realizadas em formato online. O grupo de colaboradores dinamizou 20 sessões de sensibilização e valorização da diversidade humana em escolas de ensino secundário e em universidades dos concelhos de Faro, Lisboa e Porto. Foram abrangidos 586 alunos e 164 do ensino secundário e 422 de alunos do ensino superior. O movimento internacional das pessoas com experiência de doença mental no enquadramento histórico, infraestrutura intelectual de meados do século XX, o aparecimento de grupos de autoajuda, o movimento de direitos civis dos anos 60 e 70, mulheres e deficientes, gays e negros. Alternativas à psiquiatria, do movimento Conceito de Recovery. Para mim, o Recovery, como já foi anunciado, é o incógnito que pode conter em si a esperança. É uma forma. Um evento, a avaliação das sessões de sensibilização de testemunhos dos alunos. Um evento ótimo e instrutivo. Adorei, sobretudo a parte de testemunhas reais, foi muito bom mesmo. Foi uma apresentação bastante enriquecedora e pertinente. Gostei muito. Gostei bastante do facto de darem a palavra a pessoas que passam pelo processo de recovery. Gostei bastante do evento e acho fundamentais as iniciativas. Adorei o facto de incluir testemunhas reais e genuínas. Tornaram este evento naquilo que temos relativos à saúde mental devem ter, o lado humano.
Sou grato por ter assistido a este evento. Um bem-aja. Obrigado pela atenção. Fica aqui o site do projeto de liderança. Chamo agora então os participantes seguintes, que vão também falar sobre o workshop de pares. Chamo então Luís Filipe Cruz, Cristina de Piné e Fátima Freitas. Muito obrigada. Boa tarde a todos, eu chamo-me Luís Filipe e venho falar sobre o workshop de pares que foram efetuados ao longo destas sessões, no seguimento da formação. Não tinha som? No seguimento da formação para a liderança, o grupo de colaboradores dinamizou, de forma autónoma, sessões de workshops de pares para a liderança, para utilizadores de organizações de saúde mental do território nacional, de forma a divulgar os conhecimentos adquiridos e envolver mais pessoas com experiência de doença mental na construção de uma plataforma nacional. Assim, promoveu-se a divulgação de temas e conceitos para o desenvolvimento da liderança, do empoderamento e do advocacy das pessoas com experiência de doença mental. A falta de participação dos utilizadores no serviço de saúde mental originou uma distribuição desigual de poder. Pode-se dizer que tanto médicos como enfermeiros abusam do poder enquanto a gente está lá internada, gerem-nos à maneira deles, conseguem-nos anestesiar com medicação e controlar-nos dessa maneira. A liderança das pessoas com experiência de doença mental surge como um movimento de protesto em relação ao que eu falei e a mais coisas, em que elas procuram ter o poder de definir a agenda, tomar decisões importantes e controlar os recursos, que é o tal empoderamento. Este tipo de liderança é baseado no empoderamento e na igualdade dos pares. Liderança e as mudanças transformativas necessárias. A mudança na forma como as pessoas veem os problemas de saúde mental. Logo, muita gente discrimina, outros acham pena, outros nem querem saber, mas nós sabemos o que passamos e lutamos para que isto se melhore. Da patologia à crise existencial. Mudança das próprias pessoas com experiência de doença mental, de uma entidade marginalizada e desempowered, vítima, para uma identidade empowered, sobrevivente. Mudança política, do poder dominado por profissionais ao poder partilhado com funções de liderança e decisão. Logo, existe uma mudança prática nos serviços, por exemplo, colaboração nas intervenções, financiar iniciativas geridas por pares, encorajar a autodeterminação e o acesso aos recursos. O empoderamento. O empoderamento pode ser definido como um processo de reconhecimento, criação e utilização de recursos e instrumentos pelos indivíduos, grupos e comunidades, em si mesmos e no meio envolvente, que se traduz no acréscimo de poder psicológico, sociocultural, político e económico. Permite aumentar a eficácia do exercício da sua cidadania. Fases da promoção do empoderamento, tomada de consciência pelos indivíduos ou grupos da sua situação de exclusão e falta de poder. Identificação com outros indivíduos ou grupos em situação semelhante. Levantamento de competências e recursos necessários para o maior controle de suas vidas. Decisão de agir em áreas concretas. E com isto passo a palavra à Fátima Freitas. Boa tarde, sou Fátima Freitas, colaboradora também do projeto e queria continuar a descrição do workshop. No âmbito da saúde mental, a defesa dos direitos das pessoas com experiência mental, advocacy, tem o intuito
discriminação e a estima dos quais são alvos. O advocacy é um processo de apoio e de capacitação para que as pessoas com experiência de doença mental possam expressar as suas opiniões e perspectivas e ter acesso à informação útil para a resolução dos seus problemas, assim como defender e promover os seus direitos e deveres. Então, este workshop de pares realizou sessões entre março e abril de 2021. Foram realizados 6 workshops com um total de 75 pessoas de diversos serviços de saúde mental. Os temas que foram abordados foram a apresentação do projeto e a missão da plataforma, o movimento internacional das pessoas com experiência de doença mental, o suporte interpares e ajuda mútua, o recovery, a liderança e o empoderamento, o advocacy, o enquadramento das respostas políticas e sociais a nível nacional. Estas sessões do workshop tiveram a duração de 1h30 e eram divididas em 2 partes. Primeiro, uma exposição teórica dos temas referidos e segundo, um exercício prático em grupos, ou seja, com as salas simultâneas do Zoom, para que a promoção da participação e a reflexão crítica de todas as pessoas pudesse acontecer. Algumas das questões que foram debatidas foram os benefícios do movimento cívico, os pontos fortes do suporte interpares, os significados pessoais de recovery e que têm contribuído para o seu desenvolvimento, as palavras associadas aos conceitos de liderança e empoderamento e os sonhos para uma vida plena na comunidade. Agora passo a palavra à Cristina. Boa tarde, eu chamo Cristina e vou revelar alguns resultados da avaliação externa, portanto, independente de qualquer influência interna. Portanto, são, no fundo, testemunhos recolhidos por entidades que não tinham interesse, até tinham todo o interesse em revelar a verdade e as opiniões deste projeto. Vou passar a citar algumas citações. Por exemplo, o projeto deu-me mais confiança porque sei que há mais pessoas a passar pelo mesmo que eu, deu-me mais força para lutar e reivindicar os meus direitos. Um G de Porto. Para outra, a plataforma é importantíssima para partilhar conhecimento e para termos contactos com outras pessoas com experiência de doença mental. Estamos todos na mesma luta. Já alguém dizia que estávamos no mesmo barco e a verdade é mesmo essa. G de Lisboa. O projeto foi importante para aumentar a minha autoestima e autonomia. M de Espinhal. Outra opinião, eu até estava informada, mas não tinha os factos comatuais. Perceber que há questões que persistem, tendo consciência de que ainda é necessário combater muitas situações. O P de Lisboa. Mais opiniões então deste projeto de avaliação externa. Neste projeto senti-me uma pessoa normal, mesmo com uma doença mental. Uma opinião do M de Espinhal. Nada sobre nós sem nós, uma frase que me marcou nos workshops e que o projeto defende e pratica. Fomos sempre incluídos. G de Lisboa. Os formadores serem também pessoas com experiência em saúde mental foi muito importante. Senti-me mais incluída. G de Lisboa. O sentido de comunidade que temos, que se criou, podermos intervir é muito importante. J de Vila Nova de Gaia. Bom, estes são mais ou menos, grosso modo, as ideias que nós queremos construir para a nossa plataforma nacional, que agora isto pertence ao futuro, ao presente e ao futuro. A plataforma nacional pretende agir como um movimento pela defesa dos próprios interesses e direitos. Para a sua constituição começaram a ser realizados a seguir workshops, encontros quinzenais online com uma média de 30 pessoas por encontro. Foram abordados vários temas inerentes aos direitos e às reivindicações das pessoas com experiência de doença mental, de forma a elaborar uma agenda política. A plataforma tem uma página web, visto já citado pela terceira vez, www.lideratu.pt,
com informações relevantes para o advocacy e conteúdos produzidos pelos colaboradores e colaboradoras. Bom, aqui está uma tentativa de uma definição e dos objetivos, grosso modo, da plataforma nacional. Pretende-se que isto se torne um facto concreto. Pretende-se que a construção de uma plataforma nacional abra caminho de uma meta a atingir por todos, no sentido de facilitar e permitir que as pessoas alarguem o seu leque de relações pessoais, permitindo-lhes uma maior socialização na comunidade, de forma a encontrar uma história e um percurso coletivo, de forma a realizar os seus projetos com vista a uma emancipação e consciência de si próprio, assim como o seu próprio projeto de construção, primeiramente em relação à sua independência financeira, assim como uma habitação independente, extremamente relevante para a questão do resto e dos outros objetivos, independência emocional em relação aos seus contextos tanto familiares, assim como em relação à comunidade. Desta maneira terminamos a nossa exposição, agradecendo a atenção, mais uma vez realçando o site, Projeto de Liderança, www.lideratu.pt ou para falar com os técnicos, projeto.leaders@aips.pt. Muito obrigada, boa tarde e boa semana, o resto de uma boa semana e até breve. Vamos agora ver se há questões para a nossa equipa do projeto responder, se houver comentários ou questões. Posso? Beatriz? Pode. Eu gostava de perguntar ao grupo, no seu conjunto e aos coordenadores do projeto, quais são os grandes objetivos para a plataforma? O que é que se pretende para continuar? A Teresa Granja da Gulbenkian fez um desafio, continuarem com o apoio da Gulbenkian para a plataforma. O que é que acham dessa ideia? Que ela fez aqui o desafio. Quais são os grandes objetivos da plataforma? Professor, eu penso que a melhor semente que pode ser semeada nesta altura tem a ver com o momento histórico em que estamos, com a questão da alteração da lei de base da saúde mental. Penso que é um ponto fundamental, onde eu gostava que todos nós, pessoas com doença mental, técnicos, profissionais, médicos, psicólogos, clínicos e comunitários, porque a psicologia comunitária tem uma grande importância nesta forma de encarar as pessoas com doença mental. Sobretudo, devo os parabéns, aliás, à psicologia comunitária, que é aquela que nos permite a integração da forma que está a ser atualmente Bom, e os nossos objetivos, uma vez que há uma semente lançada, é esperar que é regá-la, é cuidá-la, adubá-la, de maneira a ver se renasce ou se planta um campo, não só uma flor, mas um campo de flores, onde prolifera, onde seja possível alterar a lei, ouvir-nos a lei relativamente à questão do internamento compulsivo, que é é fundamental. Eu própria fui alvo do internamento compulsivo, sei que os prazos duram indefinidamente quando uma pessoa está nesse tratamento, sei que devia haver opiniões de médicos, mais do que um, e que a escolha do segundo médico fosse feita por nossa escolha, por exemplo, esperar que os internamentos compulsivos não durem indefinidamente. Isto são questões que todos nós passamos, sobretudo aqueles que passaram por internamento compulsivo, e mesmo assim posso dizer, foi num hospital público, e apesar de tudo reconheço
pudesse ser, se fosse outra, ainda poderia ser pior. Apesar de tudo, salvaguardo alguns enfermeiros e algum corpo técnico do hospital, que apesar de tudo, reconheço que, enfim, foi uma solução. Enfim, eu pessoalmente discordava do internamento, mas, como eu costumo dizer a brincar, podes casar com quem quiseres, desde que seja com o teu primo António, como dizia alguém a brincar. Boa tarde, doutor, e muito obrigada. Não sei se, vou ver, não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, só mesmo. Eu pessoalmente vejo como um instrumento de dar voz, principalmente de dar voz, que é o que é preciso. Portanto, daí o lema nada sobre nós, sem nós. Pronto, e penso que é mesmo isso, principalmente dar voz. E o futuro dirá, passo a passo, curtos, podem ser curtos, mas firmes. E principalmente é isso, dar voz. Bem, excelente, obrigado. Eu gostava de dizer que nós podemos, na plataforma, podemos partilhar as nossas experiências e as pessoas converterem-se no sentido de poder resolver os seus problemas, os seus handicaps, e no grupo de mulheres também, aqui na IPS, nós tentamos falar sobre a ajuda mútua do grupo. Eu acho que é importante nós termos uma plataforma que nos ouça os nossos testemunhos e compreendam e possam também partir para um advocacy que é a defesa dos direitos das pessoas com experiência mental. Obrigada.